Olá, meu bom dia, meus irmãos queridos. Estou aqui junto com vocês nesta manhã de segunda-feira e estamos aqui para estudarmos a nossa maravilhosa lição, né? Lição da Escola Sabatina. A lição desta semana é uma lição muito maravilhosa, vem falando sobre a graça e a lei, no livro de Deuteronômio, né? E hoje, segunda-feira, a lei em Deuteronômio, tá? Pois a nação hebraica, né? Os descendentes de Abraão, nas fronteiras de Canaã, o povo escolhido de Deus estava prestes a herdar a terra prometida. E Deuteronômio contém as instruções finais de Moisés aos hebreus antes de tomarem a terra. Entre essas instruções estava então a ordem para obedecer, né? E é exatamente sobre esse assunto que nós estamos tratando durante esse trimestre. E estas últimas semanas nós tivemos aí estudando sobre os conselhos de Deus antes que o povo entrasse na terra, como eles deveriam ali na terra prometida, depois que eles tomassem posse, como que eles deveriam tratar uns aos outros, tratarem também os estrangeiros, órfãos, viúvas, enfim, as pessoas mais necessitadas, né? Pessoas que muitas vezes não tinham um auxílio, né? Como hoje, por exemplo, existe, né? Por exemplo, para aposentadoria, pensões e entre outras formas do governo, né, de ajudá-lo. Naquele tempo, naquela cultura, naquela época não existia. Então Deus estava recomendando que o seu povo, o povo de Israel, precisava ser um povo diferente de todas as outras nações, de todos os outros povos que não amavam os seus semelhantes, os seus irmãos, né? Não conhecia a Deus e nem tampouco o amor de Deus. E então Moisés estava dando aqui as últimas recomendações que ele havia recebido do próprio Deus para que o seu povo, né, fosse um povo totalmente diferente, um povo do bem, um povo pacífico, né, povo de misericórdia, povo compassivo, né, que pudesse ter compaixão de uns dos outros. Enfim, meus irmãos queridos, a base do nosso estudo é Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 17, capítulo 28, capítulo 30, capítulo 31, 32 e 33. Tá? Obedecermos a lei, porém, não em uma tentativa inútil de sermos salvos por ela, tá? Porque ninguém será justificados diante de Deus por obras da lei. Então, a observância da lei, a guarda dos mandamentos de Deus, nunca você deve fazê-lo por uma tentativa que eu já te digo que é inútil de alcançar a sua salvação, a tentativa da sua salvação por meio das suas obras, por meio da guarda da lei de Deus ou dos mandamentos, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras. Tá? A salvação ela foi desde o Éden, quando Adão e Eva pecou,
em todos os tempos, tá? A salvação foi pela graça. Os hebreus, né, descendentes de Abraão, nunca, jamais, pelas suas próprias forças, eles poderiam se libertar, né, ou sair ali da escravidão egípcia. Nunca eles poderiam. Se não fosse pela graça de Deus, né, eles jamais sairiam dali. Nós podemos ver nos estudos anteriores que nós fizemos, através das nossas lições, que verdadeiramente Deus, em tudo, Ele atuou para que o povo pudesse ser salvos e libertos, por meio de sinais, milagres que Deus fez ali, né, e tirando com o seu braço poderoso, com a sua força, tirando o seu povo, libertando ali da escravidão do Egito, da escravidão, né, que eles viviam ali naquelas terras. Tá? A salvação do povo hebreu, a nossa salvação de todos os tempos, foi unicamente pela graça de Deus, será para sempre pela graça de Deus. E por que nós devemos guardar então a lei, meus queridos? Óbvio que guardar a palavra de Deus, obedecer, cumpri-lo, tudo isso é o resultado da nossa salvação que nós adquirimos pela graça de Cristo Jesus. Tá? A obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, é uma resposta que vem do nosso coração, cheio de gratidão por aquilo que Cristo fez por nós e nos redimiu, salvando-nos da escravidão do pecado. Tá? Eu quero ler com vocês alguns desses versos, né, aqui no livro da base do nosso estudo, que, por exemplo, o capítulo 4, verso 44, a palavra de Deus diz assim: esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. Que lei é esta? A lei de Deus que ele havia recebido no Monte Sinai, escrito pelo próprio dedo de Deus. Tá? E, na verdade, meus queridos, não somente a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, né, mas todas as leis que deveriam ali conduzir, né, ao povo de Israel, lei de saúde, lei civil, né, tudo foi dado por Deus para que pudesse ser ali o padrão de conduta do povo de Israel na terra que eles estavam herdando ali e formando ali uma constituinte, um novo povo, uma nova nação. Tá? No capítulo 17, verso 19, o Senhor Deus diz assim, por meio de Moisés: o rei terá esse livro consigo e lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprires. Ou seja, Moisés estava dizendo assim: olha, ao vocês entrar na terra, logo mais vocês vão ter também reis, que vai aí conduzi-lo vocês, mas esse rei ele terá então como base para conduzi-lo vocês aqui nesta terra a lei de Deus, tá? E ele terá como responsabilidade de apresentar a leitura desse livro todos os dias da sua vida, e ele mesmo deve juntamente com vocês aprender a temer o Senhor Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos que vocês precisam cumprir. Tá? É a parte de vocês diante da aliança entre Deus e vocês. A aliança, a parte de Deus na aliança, é salvá-los. Introduzir vocês nesta terra. Tá? E isso é somente pela graça de Deus que Ele está fazendo isso. Essa é a parte divina na aliança. A parte de vocês, como gratidão depois que vocês estão a estar aqui nesta terra que Ele
os cumpriu em dando a vocês, né, como promessa abraâmica. Então vocês precisam cumprir, vocês precisam guardar, e está aqui o livro da lei que vocês precisam ler, observar todos os dias. Capítulo 28, 58 diz assim: se vocês não tiveram cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temerem este nome glorioso, a saber, o Senhor seu Deus. Meus queridos, se você continuar o capítulo aí um pouco mais para frente, vocês vão ver que as consequências de não guardar a santa lei de Deus, não guardar os mandamentos de Deus, não andar nos seus ensinamentos, não andar nos seus caminhos ensinados, para o povo de Israel naquele tempo viria como consequência, né, da sua desobediência, não outra coisa senão as pragas, né, e muitas daquelas pragas seriam semelhantes às pragas que os egípcios sofreram ali no Egito, né, quando o povo de Israel estava sendo liberto. Tá? Não é diferente para nós também. Tá? O resultado, a consequência da desobediência aos mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, meus queridos, é óbvio que não é outra coisa senão as consequências do pecado, né? Que é a morte eterna. E também a Bíblia fala em Apocalipse, ali nós encontramos também que como os juízes de Deus virão também, serão derramados sobre os desobedientes à palavra de Deus as pragas, né? E pragas parecidas com aquelas pragas que houve ali no Egito, porém com muito mais consequências. Ok? O capítulo 31, verso 12 diz assim: olha, reúnem o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que estiverem na cidade onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor seu Deus, e cuide de cumprir todas as palavras desta lei. E aqui nós vimos a importância, meus queridos, além de nos cumprirmos, também ensinar os nossos filhos, aqui está dizendo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros, aqueles que moram na cidade de vocês, precisam aprender. Aqui nós encontramos a importância de podermos ensinar uns aos outros, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, para que todos devem conhecer a vontade de Deus, tomar a sua decisão de obedecer, cumprir ou não. E aí, tanto a decisão de fazer a vontade de Deus e a decisão de não fazer tem consequências. Tá? Também o capítulo 42, verso 46 diz assim: guarde no coração todas as palavras que hoje te ordeno, ou testifique entre vocês, para que vocês os cumprem, e além disso também vocês devem ensinar aos seus filhos para que eles também tratem de cumprir. Então aqui está, meus queridos, a importância, de obedecermos a palavra do nosso Deus, guardando os seus mandamentos. É tão importante a lei de Deus, é tão necessário cumprirmos a sua palavra hoje, como foi também as recomendações e ensinamentos para o povo de Israel no passado, ainda naqueles tempos quando eles estavam ali, já para entrar na terra prometida. A palavra de Deus é eterna, não muda, e nem tampouco no decorrer da história foi útil, importante para um povo e para outros, como para nós hoje não é importante. Não é verdade isso. Se alguém lhe ensina, se alguém lhe fala isso, é antibíblico, e posso dizer com toda certeza que não é ensinamentos de Deus, porque a lei de Deus, os santos mandamentos de Deus são eternos, assim como Deus é eterno, como Deus é eterno.
Que Deus te abençoe, meus queridos, que você realmente possam usufruir de um ótimo e abençoado dia e que a paz de Cristo Jesus esteja inundando o seu coração. Que o Espírito de Deus seja o condutor da sua vida nesse dia. Quero orar contigo. Nosso Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos da Tua Palavra. A Tua Palavra, quando nós obedecemos, ela gera vida, esperança. E também, querido Deus, a Tua santa lei, ela é para nós como uma muralha de proteção. Por isso te pedimos que o Senhor nos dê o Teu Santo e Bom Espírito, por favor, para nos ajudar a cumprir por amor a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.